Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Cristo sejam constantes em nossos corações. Que o Espírito Santo nos renove e capacite a estarmos sempre em movimento para acessarmos todas as bênçãos que Deus tem para nós. Que o estudo bíblico mais devocional de hoje nos traga o perfeito entendimento da vontade de Deus em nossas vidas através de nossas palavras e ações. Amados, hoje é o último capítulo do livro de 1 Samuel e eu gostaria que vocês me dessem o feedback. Você que estudou comigo todos os dias esse livro, qual foi a transformação que você sofreu? O que o Espírito Santo deixou claro na sua mente? O que mudou nesse capítulo? E a partir de amanhã nós entraremos no novo livro. Vamos continuar, 2 Samuel, para continuarmos o nosso devocional e o nosso crescimento na palavra do Senhor. Amados, o capítulo 31 de 1 Samuel é um capítulo significativo, pois relata o trágico fim de Saul, o primeiro rei de Israel. Os filisteus iniciaram uma batalha contra Israel no Monte Giboá, e o exército de Israel é derrotado. Os filisteus perseguem Saul e seus filhos, e os soldados de Israel começam a cair em combate. Na batalha, os filhos de Saul, Jonatas, Abinabe e Malquissua, são mortos. Saul é atingido por flechas e gravemente ferido por arqueiros inimigos. Percebendo que sua morte é iminente, Saul pede a seu escudeiro que o mate, para evitar ser capturado e maltratado pelos filisteus. O escudeiro de Saul se recusa a matá-lo, pois teme Deus e não quer levantar sua mão contra o ungido do Senhor. Vendo que o escudeiro não cumprirá seu pedido, Saul decide cometer suicídio e cai sobre a sua própria espada. Além da morte dos filhos de Saul na batalha, seus homens também são mortos, e as forças de Israel são totalmente derrotadas pelos filisteus. Os filisteus encontram o corpo de Saul e de seus filhos e o despojam de suas armas. Eles expõem os corpos de Saul e de seus filhos em uma morada em Bet-sean. Os valentes de Jabes de Gileade, cientes do que aconteceu com o corpo de Saul, vão até Bet-sean, retiram os corpos e os cremam. Então eles enterram os ossos debaixo de uma árvore em Jabes e jejuam por 7 dias em luto pela morte de Saul. E eu convido você a ler comigo na íntegra 1 Samuel capítulo 31. E logo após vamos tirar os ricos ensinamentos desse capítulo para agregarmos na nossa vida, guardarmos no nosso coração e transbordarmos na vida do nosso próximo. Cai Israel e Saul se suicida. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonata e a Abinabe e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul
e a seus 3 filhos estirados na montanha de Giboá. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciaram no templo dos seus ídolos entre o povo. E puseram suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-san. Ouvindo então os moradores de Jabes-Gileade o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou e caminharam a toda noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-san, e vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este dia, gratidão pelo maná, o alimento e todas as lições e princípios que tiramos aqui desse livro, Senhor, e aplicamos na nossa vida, que a cada dia, que a cada devocional, o Teu Espírito se manifeste em nós, nos dando clareza, força e prudência para realizarmos a Tua obra, Senhor. Que os nossos corações transcendam, que a nossa mente se abra e os nossos olhos prossigam rumo ao Teu desejo, rumo ao Teu reino, rumo a Ti, Senhor. Que a cada dia a clareza da Tua palavra nos faça prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Que nós aprendamos dia após dia a usarmos a nossa vida em prol da Tua vontade, fazendo o melhor para nós e também para o nosso próximo. Que a clareza do entendimento nos habite diariamente, se renovando a cada dia, nos fortalecendo na Tua palavra, nos ajudando a levantar após uma queda, aonde nós sabemos que estamos sendo aperfeiçoados, Senhor. O que o mundo chama de problema, Tu chama de treinamento. Que cada um de nós possamos entender que todas as bênçãos, todos os milagres, vêm para aqueles que estão em movimento, sempre Te buscando, sempre realizando a Tua palavra, sempre fortalecendo o Espírito nas Tuas Escrituras. Quem fica parado não prospera, quem olha para o lado ou para trás não prospera. É para frente e para o alto, é estando em movimento. Pai, obrigada por toda essa clareza, e eu peço humildemente que todos aqueles que me ouvem e que compartilham do mesmo projeto, da mesma jornada, da mesma intenção e propósito, não fiquem parados, que a mente de todos se abram, que os corações transbordem do amor de Cristo e que a cada dia nós sigamos realizando a boa obra do Senhor com as nossas vidas. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. E vamos às principais lições e princípios desse último capítulo de 1 Samuel. O capítulo 31 destaca as consequências das ações de Saul, incluindo sua desobediência e a busca de orientação de fontes proibidas por Deus, como vimos no capítulo 28, que culminou em sua derrota e morte trágica. O escudeiro de Saul demonstra temor a Deus e se recusa a matar o ungido, revelando a importância de honrar aqueles que Deus escolheu e respeitar a sua vontade. Por mais que Saul tenha pecado contra Deus, não cabe a nenhum de nós julgá-lo ou sentenciá-lo, a não ser o próprio Deus, que foi quem o levantou, foi quem o escolheu. Na nossa vida, a gente pode tirar o mesmo entendimento. Não cabe a nós julgar a ninguém, condenar a ninguém, pois só Deus cura, salva, condena e perdoa. Continuando. Os valentes de Jabes-Gileade mostram fidelidade e lealdade ao resgatar os corpos de Saul e de seus filhos para lhes dar um enterro apropriado e um luto digno. Mesmo depois de todo o acontecimento,
né? Eles quiseram honrar Saul como rei e seus filhos, dando um enterro decente, não permitindo que seus corpos ficassem expostos sobre a terra. Amados, soberania do Senhor, fidelidade, independente do que tu vivas, independente da tua mentalidade, é só prosperando na palavra, aprendendo diariamente, desinstalando crenças que não te ajudam, que não te fazem compreender a vontade de Deus na sua vida e se atualizando. As Escrituras Sagradas têm mais de 2000 anos e sempre será um livro atual. Por quê? Porque ela não mente. Ali é o manual da boa vida, é o manual da boa obra do Senhor. Se você tem a intenção de viver uma vida justa, pura, correta, estuda a palavra, medita, chama o Espírito Santo para o entendimento, para a capacitação, porque o nosso corpo, ele se alimenta do pecado, mas o nosso espírito, ele se alimenta da palavra do Senhor. Então, a cada dia, vamos fazer o nosso devocional, vamos estudar um capítulo da palavra do Senhor e vamos guardar em nossos corações os mandamentos e aplicar para estarmos em movimento, para estarmos seguindo conforme a palavra do Senhor. Vamos prosperar em união familiar, no emocional, nos nossos relacionamentos com as pessoas ou até mesmo profissional, porque aonde Deus está, a negatividade não chega. Porque o Espírito Santo do Senhor está sempre nos capacitando a caminharmos rumo ao reino, rumo ao bom, ao perfeito e ao agradável do Senhor. Se você crê, guarda essas palavras no seu coração, compartilha com aqueles que você ama, chama mais gente para ouvir o devocional, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser mostrada. O Espírito Santo do Senhor, ele age no ouvir. Então, manda esse devocional para aqueles que você quer transformar, aqueles que você quer que acessem o melhor que Deus tem para nós. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.